pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de Big Data Básico. Hoje nós veremos uma revisão da segunda semana do curso. Big Data Básico, revisão da segunda semana. Introdução. Na segunda semana nós vamos trabalhar com o Redis, que é um banco de dados não relacional de chave-valor. Ele suporta 5 tipos diferentes de valores e ele não tem uma maneira definida de relacionar dados, assim como a gente tem as chaves estrangeiras nos bancos de dados relacionais. O Redis permite resolver uma ampla gama de problemas e ele pode ser usado como banco de dados primário ou como banco de dados auxiliar. Ele possui também recursos de replicação para aumentar seu desempenho. Instalação. Para instalar, na verdade, o Redis ele só tem instalação para o sistema operacional Linux. A gente até havia comentado na semana anterior que a gente trabalharia com ferramentas desse tipo. Então, no Linux, para a gente instalar, a gente usa o comando sudo apt install redis server. Ele vai te perguntar se você confirma a instalação e você confirma, ele já instala e já inicia o servidor. No caso do Windows, a gente pode dar o mesmo comando com o WSL, mas o Redis ele não é iniciado automaticamente. Então a gente precisa abrir um terminal e executar o comando redis server e deixar esse terminal aberto pelo tempo que a gente for utilizar o servidor. Depois, a gente pode finalizar a execução do servidor com as teclas Ctrl+C nesse terminal. Então, com esse terminal aberto, você pode abrir um segundo terminal para fazer um teste de conexão. O teste de conexão é feito com o comando redis cli. Ele automaticamente conecta no localhost, o 127.0.0.1, e na porta padrão. Quando você dá o comando ping, ele te retorna o pong, quer dizer que a sua conexão está funcionando direitinho. E o comando exit, você encerra a execução do redis cli aqui. Sobre as estruturas de dados do Redis, ele trabalha com string, que é uma string ou um valor numérico, né? Então ele usa esse tipo para englobar dois tipos de dados. Ele trabalha também com lista de strings, set, que são conjuntos não ordenados de strings únicas, o hash, que são tabelas hash com chaves e valores, e o zset, que é um mapeamento de string para valores numéricos ordenado por esses valores numéricos. Quando a gente vai trabalhar com string, a gente tem comandos de getSet para retornar e armazenar um valor, o del para apagar uma chave, né, que já esteja armazenado, o incre e o decre para incrementar e decrementar o valor de uma determinada chave, e a gente tem o incre by e o decre by que a gente pode incrementar por um valor qualquer, né, e decrementar. No caso do incre e do decre é sempre em 1. E temos também o incre by float, que serve para incrementar o valor por um valor de ponto flutuante, né? Os 4 anteriores são inteiros. Vamos ver um exemplo no redis cli. Aqui a gente entrou no cliente, a gente definiu uma chave hello com o valor word, né? O famoso hello word. Ele dá um ok para a gente, dizendo que gravou. Se eu der um get na chave hello, ele me retorna o valor que está guardado para essa chave, que é o word. Se eu der um del no hello, ele me retorna o integer 1, confirmando a exclusão. E se eu tentar dar um get numa chave que não existe mais, porque o hello foi apagado, ele me retorna 1000. Do lado direito a gente tem um exemplo no terminal Python. Para a gente usar o Python, a gente precisa de importar a biblioteca Redis, né? Inclusive a gente pode instalar essa biblioteca com o comando apt install Python 3 Redis no Linux ou pip install no caso do Windows. Então eu importo a biblioteca Redis, crio uma conexão com a classe redis.redis, né? O redis aqui maiúsculo no caso. Aqui a gente passa um parâmetro importante que é o decode responses igual a true, para que quando a gente usar algum critério especial, cedilha, acento, né, no caso de uma string, ele já faz uma decodificação automática para a gente, senão ele vai ficar mostrando alguns caracteres estranhos aqui na tela.
Então, a gente tem os comandos aqui, depois que eu fiz a conexão com o banco de dados, eu uso a conexão ponto o comando, que são basicamente os mesmos comandos que a gente usa lá no Redis CLI. A diferença é que aqui é uma função em Python, né, eu tenho que passar o parâmetro entre parênteses. Então, com o ponto .getK, ele vai me retornar o valor dessa chave K. Se ela não existir, ele retorna none, no caso, né, que seria o nulo em Python. O inc K, quando a chave não existe, ele já cria ela e ela já fica com o valor de 1. Se eu der um inc 15, ele está incrementando essa chave em 15. Se eu der um dec 5, ele decrementa em 5. Se eu der um get, ele vai me retornar o valor atual. Se eu der um set com outro valor, ele me dá um true falando que mudou esse valor. Ali a gente dá um inc novamente, ele retorna um novo valor. No caso de lista, eu posso trabalhar com as listas inserindo elementos do lado esquerdo ou direito, com o lpush ou o rpush, né? O lpush ou rpush em inglês. Eu tenho também o comando lrange, que lista um intervalo de valores que está na lista. lindex busca um item e me dá a posição desse item na lista. O lpop e o rpop, ele desempilha do lado esquerdo ou direito da extremidade da lista, né? E o ltrim serve para cortar a lista. Aqui a gente tem um exemplo no Redis CLI e também no Python. Do lado esquerdo a gente tem o Redis CLI, eu estou criando uma lista L já inserindo o valor B nela. Depois eu insiro os valores C e D. Se eu der um lrange de 0 até -1, -1 é a última posição do caso, ele vai me listar todos os elementos que eu tenho ali no caso, B, C e D. E aqui eu dou um lpush A, ele vai colocar o A na primeira posição do lado esquerdo ali da lista. Aliás, esse exemplo aqui é todinho no Redis CLI, né? Ele não é em Python, não. Do lado direito eu estou continuando, né? Depois que eu inseri o A, eu dou um lrange novamente, ele mostra todos. Eu dou um rpop, ele tira o D. E aí, se eu dou um lindex -1, ele me dá a posição, né, o elemento que está nessa posição -1, que é a última, que é o C. Lpop, ele remove o A. E o lrange, ele me mostra todo mundo agora que só tem o B e o C. Trabalhando com sets, conjuntos. Eu tenho o sadd e o srem para adicionar ou remover itens, né? sismember testa se um elemento é membro do conjunto. smembers mostra todos os elementos do conjunto. Aqui a gente tem que tomar cuidado, né? Porque se tiver uma quantidade muito grande de membros, ele pode ficar um pouco lento para retornar o resultado. scard me retorna o número de itens que eu já tenho no conjunto. srangemember retorna um item aleatório do conjunto. spop move e retorna o item aleatório. smover, ele move um item de uma origem, né, e adiciona um destino e retorna o item. sdiff, sinter e sunion são as operações básicas que a gente tem de conjunto, né, diferença, interseção e união. Eu tenho essas mesmas operações equivalentes com sdiff store, sinter store e sunion store, que faz o quê? Executa a operação e já grava o resultado em um novo conjunto. Agora sim a gente tem um exemplo com o Redis CLI do lado esquerdo e com o terminal Python do lado direito. Do lado esquerdo eu estou criando um conjunto S, adicionando o elemento A nele, esse conjunto não existia. Depois eu adiciono dois elementos, B e C. Depois eu mando adicionar o B novamente. Observem que ele retorna integer 0, ou seja, ele não adicionou o B porque ele já existia lá. Ele não tem repetição de elementos em conjuntos. smembers, ele me retorna o C, B e o A. Está testando aqui se o D é membro de S, ele vai me retornar um 0, porque não coloquei o D lá dentro. E no caso do A, ele me fala que S sim retorna um integer 1. Do lado direito, a gente tem um exemplo no terminal Python, né? Eu importo a biblioteca, faço a conexão. E para a gente adicionar os elementos, a gente dá um sadd. O primeiro parâmetro é o nome do conjunto, os demais parâmetros são os elementos que eu vou inserir no conjunto. Então, eu criei aqui um conjunto set1, set2,
Depois eu faço aqui as operações de conjunto, né? Eu faço a diferença de conjunto, o 7,1 menos o 7,2, a interseção e a união dos dois. Trabalhando com hashes. O hash é como se ele fosse uma miniatura do próprio Redis, né? Eu tenho aqui as opções de H7 para armazenar um valor de chave no hash. HGET ele retorna o valor dessa chave. O HM7 armazena múltiplos pares chave-valor, né? O HMGET busca múltiplas chaves. HGETALL retorna todo o hash. HDEL remove uma chave do hash. HLEN retorna o número de pares chave-valor que eu tenho. O HEXIST verifica se eu tenho uma chave dentro do hash. HKeys e HVals busca por chaves ou valores. O HIncreBy ele incrementa o valor de uma chave, né, pro inteiro no hash. E o IncreByFloat, o HIncreByFloat incrementa por um ponto flutuante. Aqui eu tenho um exemplo com o Redis CLI do lado esquerdo, né? Cria um hash H, estou definindo para a chave A o valor 1. Depois eu defino para a chave B o valor 2, chave C o valor 3. Dou um HGETALL, ele mostra todo mundo, né? E dou um HDEL, H, que é a minha hash B, ele remove o B no caso. Do lado direito, importa a biblioteca, Redis, cria conexão. E aqui no caso do Python é interessante, né, porque ele já tem um formato de dicionário que é tem basicamente o mesmo funcionamento do hash do Redis. Então eu posso criar um hash, no caso aqui eu estou criando um H2, atribuindo um dicionário para ele. Depois eu dou um HKeys, ele me dá as chaves aqui, o A e o B. Vejo se existe o N, ele fala que não, né? Dou IncreBy no N, aí ele vai criar um N com valor 1 lá dentro do hash. Depois do exist, ele diz que sim. Z7s. Os Z7s adiciona... Eu tenho aqui os comandos zadd, né, para adicionar um elemento já com uma pontuação. zrange, ele busca itens pelas posições que eles estão, ordenado pelo valor que eu coloquei neles. O zrange score by, aí ele busca com base numa série de pontuações. zran remove, zcard é o número de membros. zincreBy vai incrementar a pontuação do membro. zcount conta o número de membros com pontuações entre um valor mínimo e máximo. zrank retorna uma posição do membro e o zscore retorna a pontuação do membro. Vamos ver alguns exemplos aqui para a gente ver o funcionamento, né? No Redis CLI eu crio um Z7 aqui e coloco uma chave A, né, com o score 10. Depois um B também com esse score 10. Depois eu faço um zrange para me buscar os elementos que têm o score entre 0 e 100. No caso a gente tem um A e o B. Depois adiciono, tento adicionar aqui o 11 com A, ele já existe, né? Depois eu faço um score by 10, 10 aqui, ele vai me retornar só o B, porque eu mudei o A para 11, na verdade, né? E se eu fizer um range score by 10, 11, aí ele mostra o A e o B. No Python a gente faz a conexão. Eu também posso definir um Z7 com um dicionário. O detalhe aqui é que todos os valores, né, das chaves do dicionário tem que ser numérico. O zcard para contar quantos membros, zincreBy estou incrementando o C com valor de 3, né? Então meu C tinha 1, passa a valer 4. Zscore B, me dá o score de B que é 2. zrank C, ele me dá a posição do C que é 2, né? Porque agora ele está na última posição, contando, né, do menor para o maior. zcount de 0 a 3, eu só tenho o 2 e o 3, né, que seria o A e o B, então são dois elementos. E aqui o zranB eu estou removendo o B. Tirando chaves. Tem algumas situações no Redis, né, que é interessante a gente gravar dados e depois não ser mais necessário. Então eu posso apagar explicitamente com o del
ou eu posso pedir para o Redis excluir automaticamente chaves, né, depois que elas se expirarem. A expiração de chaves ela pode ser útil, né, quando eu quero fazer limpeza de dados em cache, por exemplo. Quais os comandos que a gente tem para trabalhar com expiração de chaves? Persist, remove a expiração se uma chave estava para ser expirada. TTL me dá quanto tempo falta para essa chave expirar. O expire, ele define a expiração da chave em um determinado número de segundos. O expire define o momento que a chave vai expirar, né? PTTL, PExpire, PExpireAt, aí são semelhantes aos anteriores, mas aí ele está trabalhando com milissegundos no caso. Nós temos um exemplo de expiração de chave utilizando o Python, né? A gente faz a conexão, eu estou usando a biblioteca Time aqui também para a gente cronometrar um tempo ali, né? Estou criando uma chave com valor, né? Depois eu mando expirar essa chave depois de 2 segundos, aí eu dou um sleep aqui de 2 segundos para esperar e dou um get, ele não retorna a chave, né? Porque ela expirou. Depois eu dou um set novamente, depois eu dou um expire em 100 segundos e dou um com.ttl ali só para ele me mostrar quanto tempo que falta, né? Que são os 100 segundos que eu defini. Exemplo de controle de curtidas. Para a gente fazer uma aplicação aqui e ver na prática como que o Redis funciona, a gente vai implementar o sisteminha de controle de curtidas. A gente vai considerar a popularidade dos links considerando as curtidas das das primeiras 24 horas. A gente vai armazenar os links como hashes, né, contendo título, link, usuário, dono da postagem, hora, número de curtidas. E a gente vai usar também a biblioteca PetName para a gente tirar alguns nomes aleatórios aqui. No Linux a gente instala essa biblioteca com o sudo apt install python 3 PetName. No Windows a gente pode dar o pip install PetName. Então a gente começa importando as bibliotecas. Eu defino uma variável expire ali com o total de segundos de um dia, né? Faço conexão com o banco de dados. Aqui é interessante que o Redis ele enumera os bancos de dados, né? Então, se você não informar qual que é o banco, você conecta no banco 0. Aqui, como a gente está fazendo um outro exemplo, né, para não misturar com os demais, a gente conectou no banco 1, no caso, db igual a 1. Aqui eu tenho uma função de criar um novo link. Ela recebe o usuário, o título e o link. Eu já mando dar um link aqui, né, com esse link com o número dele. Se não existir, ele já cria para mim, né, esse valor aí para esse link. O link id ele vai pegar um número. Esse link num aqui é simplesmente um contador, né, com o número total de links. Então todo link que chega recebe um novo número ali. Aí eu pego esse número, monto um id para o link, que seria link, dois pontinhos, o número dele. E as curtidas também eu vou colocar curtiu, dois pontinhos, o número do link. Eu criei aqui um conjunto curtiu para me ficar adicionando os usuários que curtiram, né? E aí eu defino o expire, né, desse link com aquele tempo lá dos segundos de um dia. Pego aqui a hora atual, né, com o time.time, o momento atual, e dou um HM7 aqui para mim criar um hash, né, com o id desse link e com as informações dele, o título, o link, o dono, né, o usuário que criou, o tempo, etc. E depois eu vou lá no Z7 e atualizo o número de curtidas para esse link, né? Eu pego o id dele e inicialmente vai ser 0, né? Depois cada curtida que ele tiver vai aumentando isso aí. E aí eu retorno o id do link no finalzinho da função. Aqui nós temos a função de curtir, né? Que é o usuário que está curtindo um link e aí eu tenho já o número desse link. Eu monto o id dele usando o número, verifico se já tem alguma curtida para ele, né? Se tiver, né? Eu verifico se não expirou também, né? Porque se tiver expirado, aí eu nem vou fazer nada. A gente está usando o número de curtidas, ele vai expirar lá depois de 24 horas.
Então, se tiver, aí ele vai contabilizar a curtida sim. Vai lá no SAD, adiciona o usuário que curtiu, e lá no nosso Z7 ele aumenta o número de curtidas. E incrementa, né? Na verdade, ele incrementa a nota no Z7 e aumenta o número de curtidas também lá no nosso hash. Do nosso hash que tem as informações do link, para ter a mesma informação de curtida nos dois lugares, né? Tem uma função top 10 aqui, que ela usa o Z-Heavy-Range, lá no nosso Z7, né? Que aí ele vai pegar em ordem decrescente, porque eu quero que quem tem mais curtida primeiro. Aí ele vai me dar o id desses links. Eu faço um for aqui pegando cada id e vou lá no hash, né? Com hgetAll, pego todas as informações do link, vou adicionando aqui na minha lista e retorno essa lista de link. Aqui eu tenho uma função genLink para gerar um link, né? A gente usa o patname aqui para gerar aleatório esse link aí e retornar. E aqui eu tenho a função generate, que é para gerar um banco de dados fictício aqui, né? Então eu considero aqui 50 links, o número de curtidas vai ser 500 no caso, né? Eu dou um flush DB aqui para limpar o banco atual. Muito cuidado com esse comando para não apagar um banco que você tem informação útil, né? Como esse banco aqui é só uma simulação, não tem problema a gente fazer isso. Aí eu faço um laço de repetição aqui para gerar os links, né? E depois eu vou fazendo curtidas, e gero as curtidas também para esses links que a gente gerou antes. E aqui no finalzinho a gente faz o teste, né, do if name igual a mains, para ver se o módulo está sendo executado no Python, chama o generate e mostra aí os top 10 links, né? Após a execução desse código, você vai poder acessar, né, no Redis, né, com Redis -n1 para você acessar o banco 1, e você pode pesquisar, ver os bancos de dados que a gente inseriu por lá, né, ver os dados que a gente inseriu no banco. Aplicações web com Redis. Então, nas aplicações web, o Redis pode ser interessante para controle de login, cache de cookies, né? A manutenção de cookies, ela pode, se eu for fazer num banco de dados relacional, ela pode gerar várias gravações, isso pode ter problema de performance. Então, eu posso usar o Redis para me agilizar essas operações e guardar os cookies no Redis, né? E alivia essa carga de trabalho do banco de dados relacional. Posso usar também para carrinho de compras, implementando esses carrinhos de compras na forma de cookies. E esses cookies de carrinho de compra e de sessão, eles também vão ajudar a reduzir o tamanho da solicitação, né? Além de permitir a realização de cálculos estatísticos dos visitantes. Posso fazer cache de página? Como que funcionam os servidores web, né? Normalmente você manda uma requisição, ele gera aquela página, gera todo o código HTML, JavaScript, etc. e retorna para o navegador. Se a gente considerar um exemplo aí de uma loja varejista, né, cada página não vai mudar muito com o tempo. Então a gente pode usar o Redis para evitar essa geração dinâmica de página desnecessária e também reduzir, né, a carga de trabalho e entregar essas páginas que podem ser mantidas em cache mais rapidamente. Posso usar também para manter uma lista ali de produtos mais visualizados, né, ou páginas mais visualizadas, imaginando que cada produto está numa página. E aí eu posso, com essas informações, né, personalizar melhor a experiência do usuário. Se a gente tiver uma quantidade em páginas em cache for muito grande, para a gente não ter problema com a quantidade de memória, eu posso limitar esse número de páginas também, né? Então, gente, a gente encerra aqui a revisão da segunda semana. Novamente, reforçamos aquelas recomendações para que vocês tentem resolver os exercícios que a gente disponibiliza antes de olhar as respostas, né? Depois pode refazer também para treinar um pouco mais, revisar esse conteúdo, fazer pesquisas complementares para enriquecer ainda mais o conhecimento de vocês. E a gente se encontra na próxima semana. Bons estudos!